Fala nação corintiana, seja bem-vindo ao canal. Já deixa teu like e compartilhe. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos passar o dia do Corinthians porque teve confusão no extracampo com o Pedro Henrique, Mosquito e Arthur Souza pedindo para sair e reforço encaminhado. Tá chegando aí o Alex Santana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Falta muito pouquinho, menos de 10 mil aí, menos de 9, 8 mil inscritos aqui. Obrigado pra todo mundo que tá dando essa moral. E pra quem já tá inscrito há muito tempo aqui, né? Você é sempre meu convidado, já são mais de 5 anos de canal. Obrigado pela moral. Bora, vamos lá porque o dia foi agitado. Olha, como sempre, né? O Corinthians, de tédio, o torcedor do Corinthians não vive. Muito menos quem cobre o Corinthians, os jornalistas que acompanham o dia a dia do Corinthians. Eu vou começar pela notícia extracampo, porque tem alguns desdobramentos. Eu nem ia falar sobre isso, porque assim, eu não gosto quando essas questões da vida pessoal do atleta, elas acabam, enfim, sendo abordadas pela imprensa, porque eu acho que a vida pessoal do cara é a vida pessoal do cara. Mas parece aquele... a gente está vivendo um momento de tanta turbulência no clube que todas essas situações no extracampo, elas também vão se somando e vão refletindo, evidentemente. A gente está diante, primeiro que tem uma notícia aí, né? Teve uma despedida do goleiro Carlos Miguel. Se alguém tinha alguma dúvida, né? O goleiro Carlos Miguel fez uma festa de despedida, uma festa caseira dentro de um condomínio na Grande São Paulo, em Arujá, um condomínio fechado, e que, vou dizer para vocês, pelo que eu consegui apurar, estava presente praticamente todo o elenco do Corinthians. Então, assim, a saída do Carlos Miguel, que está sacramentada, que está esperando chegar, se já chegou ou não chegou, a multa rescisória, ele não joga mais pelo Corinthians, a gente sabe, se inviabilizou por várias questões, mas com o elenco, aparentemente não. Então, exatamente por essa situação do Carlos Miguel com o torcedor, e também por ter sido numa semana depois de derrota no Clássico, ninguém queria que essa festinha, que foi uma festa caseira, na verdade, né? Não, pelo que eu apurei, não teve nada enfim, de irregularidades, vamos dizer assim, né? Claro, os caras tomaram uma coisinha ou outra, aquela coisa toda, né? E aí teve o problema depois envolvendo o Pedro Henrique. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o elenco estava lá se despedindo do Carlos Miguel, tá bom? E aí o Pedro Henrique acabou dando ré numa caminhonete, num portão, e acabou quebrando lá o portão do cara, enfim, e o cara acabou cobrando uma quantia lá de 10 mil reais do Pedro Henrique, né? Chamou a polícia, fez um boletim de ocorrência e tudo mais. Ele estava dentro de um condomínio fechado, mas estava com sinais de embriaguez, segundo o próprio boletim de ocorrência, né? E as imagens, elas foram amplamente divulgadas aí, né? A Band acabou dando em primeira mão no Brasil Urgente toda essa situação. Enfim, e aí o Pedro Henrique até se manifestou, se manifestou na sua rede social, relatando o fato como uma barbeiragem, né? Como uma barbeiragem. Que está dando o que falar, mas que ele vai resolver, né, com a justiça, tem advogado cuidando e tal, e assunto encerrado. O Corinthians não se manifestou, mas o que eu quero dizer para vocês é que, pelo que eu consegui apurar também de outras fontes, se nada der errado, Pedro Henrique vai ser titular nesse jogo contra o Vitória, nessa quinta-feira na Neoquímica Arena. Como ele vai ser recepcionado pelo torcedor? Não sei. Como ele vai responder dentro de campo? Não sei. E a gente sabe que está tudo atrelado ao resultado, né? Se o Corinthians perder o jogo e ele for mal, a gente sabe que vai potencializar, vai somatizar de tudo isso que aconteceu. Por isso que eu falei, às vezes a vida pessoal do cara a gente não gosta de entrar, mas bom, quando chama atenção, vira notícia, virou notícia de um programa policial, e tem o reflexo do cara estar escalado para esse jogo, bom, aí tem uma ligação que a gente precisa fazer, uma conexão entre os dois fatos. Agora, vamos imaginar que o Corinthians ganha e o Pedro Henrique arrebenta, faz gol, dá assistência, sei lá o quê. Eu imagino até o que vai acontecer. Provavelmente a torcida vai perdoar o Pedro Henrique. E aí, eu já vi muitos comentários na rede social e confirmei essa informação, né? Poxa, os caras não estão recebendo, então qual o problema do cara fazer uma festinha aqui? E realmente, os caras não estão recebendo. Não sei, não quero entrar no mérito se justifica ou não, é claro que não, né? A gente está falando de algo errado, né? Ele estava com sinais de embriaguez dirigindo, e isso obviamente é condenável, ele vai responder por isso, mas existe esse fato de que os jogadores não estão recebendo salário, de que o clube está numa instabilidade tremenda, de que o comando técnico está mudando e os jogadores não sabem para onde vão, de que tem uma crise financeira estabelecida, de que tem uma zona do rebaixamento e uma pressão terrível para ganhar o próximo jogo. Tudo isso você coloca no pacote. Enfim, o que aconteceu foi isso. Tava todo mundo na despedida do Carlos Miguel. O Pedro Henrique lá foi o que acabou se dando mal na história e vai jogar. Até porque o Corinthians não vai ter uma alternativa no ataque. Uma que vinha sendo utilizada, Gustavo Mosquito. Vejam só que loucura. Na manhã dessa terça-feira, quarta-feira, o Gustavo Mosquito e o Arthur Souza
solicitaram uma rescisão contratual com o Corinthians pelo não pagamento de vencimentos. Exatamente esses valores que não estão entrando, mas muito mais do que isso. Direitos de imagem e fundo de garantia não recolhido. Provavelmente o staff desses jogadores entenderam, né, os staffs entenderam que isso era motivo suficiente para você cobrar na justiça, conseguir uma liberação e procurar outro clube. Muito provavelmente também com já acertos, encaminhamentos ou pelo menos sinalizações de outros clubes. Se fala no Santos, inclusive, para o Gustavo Mosquito. É o que acontece, né, gente? A diretoria do Corinthians está com tanta dificuldade. A gente vê o caso Rojas aí, o Lucas Veríssimo, entre tantos casos de falta de comando, que muitas vezes o staff dos atletas, e staff entenda, empresários, advogados, os caras entendem, cara, não está sendo bom para o meu cliente, digamos assim, eu vou colocá-lo numa situação melhor e vou ainda tirar uma grana porque existe uma vulnerabilidade tão grande no comando desse clube que a gente consegue fazer isso. Infelizmente é o que está acontecendo. O Corinthians, a diretoria, né, entenda, Corinthians, a diretoria, está na berlinda nesse momento. Está pressionada e as pessoas vão tomando esse tipo de atitude. Atitude que não foi tomada, por exemplo, nas gestões anteriores, que apresentavam os mesmos problemas. O Gustavo Mosquito, inclusive, ele passou um bom tempo machucado, né? Vocês vão lembrar, ele retorna na reta final do ano passado, depois de uns 8 meses, se eu não me engano, por conta de uma lesão grave de joelho. Até ajuda, o time faz um gol importante contra o Cruzeiro, no cruzamento do Romero, no empate em 1-1 em Belo Horizonte, um dos tantos gols ali que salvaram o Corinthians de um rebaixamento no ano passado. Ele retorna, tinha um contrato vencendo no ano que vem, se eu não me engano, 25, e aí ele estende o contrato até 26. Essa extensão foi definida no final de 2023, mas foi assinada na gestão Augusto Melo. Inclusive tem uma foto do Rubão confirmando a renovação de contrato do Gustavo Mosquito. E aí nessa diretoria, 6 meses depois de ter renovado o contrato, com os vencimentos atrasados, o Gustavo Mosquito solicitou a rescisão de contrato. Esses 2 jogadores não compareceram no treinamento dessa quarta-feira na véspera do jogo contra o Vitória. Então são 2 atacantes a menos que o Antônio Oliveira, não, eu ia falar o Antônio, né, que já não faz mais parte, o Rafael Larúcia, que era o técnico até ontem, entre aspas, do Sub-17, que hoje comanda o Sub-20, já que o Danilo foi demitido, que será o técnico interino. Pois bem, o Pedro Henrique se alça como titular antes desse imbróglio todo, né? Mas eu acredito, até pelo que eu consegui apurar, que a tendência é que ele ainda vai jogar, que ele ainda seja o titular no ataque do Corinthians, que tem outro desfalque, que é o Breno Bidon, que é um jogador que assumiu a titularidade, é uma das peças importantes do time, e não tem reposição, como não tem para o Ranieri. Vejam a importância do Corinthians contratar. Quando o Ranieri sai, não tem quem botar. Quando o Bidon sai, vai ser o menino Rian, que eu acho até que deveria receber mais oportunidades, porque quando acontece isso, de você não ter o Ranieri, você não ter o Bidon, o Rian, ele jogou contra o Água Santa lá no Paulista, entra muito pouco ano passado naquele jogo da Sul-Americana, né, que ele faz um gol, provoca a torcida contra o Argentinos Júnior, que o Luxemburgo até tira ele de campo, meio que bate no moleque na entrevista coletiva para poder sair de lá vivo, segundo o Luxa, né? Depois o Rian perdeu espaço. E agora, provavelmente, até por, enfim, não ter outra opção, a não ser povoar o meio ali, rechear com Coronado, Rodrigo Garro e todo mundo, empilhar atacantes, Wesley, Pedro Henrique e o Yuri Alberto, dá para fazer isso também. Mas aí você não teria um segundo volante, né? O Ranieri ia ter que se desdobrar ainda mais. Então eu imagino que o Rian seja titular nesse jogo. O Fagner e o Palácios estão fora, agora o Mosquito e o Arthur Souza também, e o Bidon é desfalque por suspensão. E aí, será que o Larúcia vai colocar Coronado e Garro juntos? Vai botar Wesley, Pedro Henrique e Yuri? Vai botar Pedro Raul como titular? Acho difícil, né? Até porque a fase do Pedro Raul não tá boa. Mais ou menos dentro dessa ideia é a escalação, 8 da noite na Neoquímica Arena, o Corinthians precisa ganhar. De qualquer jeito precisa ganhar e ainda sem um técnico, porque não definiu esse treinador que provavelmente vai ser o Ramon Dias. Agora, enquanto não define o novo técnico, enquanto o Corinthians confirma aí, fora de campo, o CEO, novo diretor do departamento financeiro, peças, né, que vão mudando o organograma do clube, tem um reforço que está encaminhado, que é o Alex Santana, da base do Internacional, que está no Furacão, no Atlético Paranaense, tem contrato, inclusive, até metade de 2026, mas o Corinthians está fichando essa negociação, contrato definitivo, 3 temporadas, ele tem 29 anos, jogou fora do Brasil no Ludogorets, da Bulgária, jogou no Botafogo aqui também. Acho um belíssimo jogador, belíssimo jogador. Meio campista, de finalização de fora da área, de visão de jogo e chega para ser titular, na minha opinião. O Alex Santana, talvez, pelo momento, possa até colocar o Rodrigo Garro no banco. Não sei, porque o Garro e o Coronado meio que se alternam. O Garro, na minha opinião, bom jogador, mas está sendo prejudicado pelo momento tático do time. Então, talvez, com a chegada de um novo técnico, ele seja potencializado. Mas acho que podem jogar juntos, inclusive fazendo essa função do Bidon.
fazendo essa função de segundo homem. Ah, mas aí o Bidon perde lugar no time. Bom, aí você pode compor ali, né? Daqui a pouco pode ter até os dois num losango, né? Bidon e Alex Santana com o Rodrigo Garro na ponta, e aí, ou o Coronado, né? Com dois atacantes na frente, fazer um sistema com. E aí tirando um deles, né? Talvez o Bidon aí espere um pouquinho, entra o Alex Santana, que tem mais estofo, mais experiência, porque ele faz mais terceiro, né? Mas ele também pode fazer segundo. Pisa na área também, condutor de bola, boa qualidade técnica, vigor físico. Gosto muito desse jogador. De todos os reforços aventados que o Corinthians, aí Christian Borja na lateral esquerda, Hugo Souza que já chegou, o goleiro, quem mais? O Charles, volante. Para mim, esse é o principal, porque esse chega em nível de titularidade. E aí você reforça o teu time titular e reforça o banco. Porque aí se o Bidon não jogar, ele vira alternativa. Se o Garro não jogar, ele vira alternativa. E aí você reforça o teu banco podendo mexer no segundo tempo. Pelo menos é a minha opinião. E aí, gente, o que vocês acharam do dia do Corinthians aí? Que coisa, hein? Cada dia é um capítulo diferente. E a gente está só pelo novo treinador para saber quem vai comandar o Corinthians nessa situação tão delicada. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Tô aguardando a sua inscrição pra gente bater a meta de 1 milhão, tá? Eu volto na próxima. Tchau!